Olá, nesse vídeo nós vamos abordar a importância que tem a microscopia para um laudo de hemograma. A gente tem que deixar primeiro aqui salientado de que a microscopia, a observação microscópica do esfregaço sanguíneo não é uma medida opcional no hemograma, já que a gente tem como definição a avaliação quantitativa e qualitativa desse sangue, né? Então, aqui a gente vai abordar as principais observações microscópicas do eritrograma, tá? Para que você não negligencie essa parte, né, que compõe esse laudo de hemograma. Então é importante, esse vídeo vai ser importante para apresentar algumas alterações em que nós devemos nos atentar diante de um laudo com tais observações, mas também para deixar clara a importância da microscopia num hemograma, certo? A gente sabe que hoje os equipamentos automatizados eles servem bastante para auxiliar na rotina, mas eles sozinhos apresentam uma certa limitação que precisa, né, ser confirmada e, obviamente, informações que nós não podemos obter através de um equipamento automatizado, nós vamos obter através da hematoscopia. Então, a primeira visão que eu queria que vocês tivessem desse vídeo é exatamente demonstrar, né? Eu queria que vocês percebessem a demonstração da importância da microscopia para um laudo de hemograma. Bom, então, para que serve um esfregaço sanguíneo, né? Por que nós vamos nos utilizar dessa ferramenta para completar um hemograma? Já que nós temos observações, né, quantitativas e a gente precisa também, né, verificar quais são essas alterações qualitativas das células sanguíneas e, nesse caso, a gente está falando do eritrócito. Então, vai servir para informações qualitativas do sangue e também para confirmação e, eventualmente, uma correção de dados gerados pelo equipamento, porque a gente sabe que o equipamento pode errar em condições de algumas anormalidades, né, de distúrbios fisiopatológicos e, portanto, por isso que nos laboratórios nós temos, sim, equipamentos automatizados, mas nunca abrimos mão da observação microscópica, porque além de adicionar elementos importantes ao seu hemograma, nós vamos conferir, né, os resultados gerados pelos equipamentos automatizados que têm limitações, não foram criados para serem utilizados de forma autônoma. Você pensar no mais robusto e tecnológico avião que nós temos hoje, ninguém abre mão ainda de um bom piloto e um copiloto, né, porque justamente apesar do avanço da tecnologia, nós precisamos ter consciência da limitação dessa determinada tecnologia, certo? Então, coincidentemente, uma veterinária, uma pesquisadora, né, da área de patologia clínica, em janeiro de 2023, né, publicou esse artigo, né, e foi bem oportuno, justamente porque ele fala sobre a importância da microscopia, né, na avaliação sanguínea. E ela cita, primeiramente, né, como principais aspectos, que sim, os equipamentos automatizados eles liberam resultados rápidos, mas ele se torna incompleto sem a avaliação microscópica, já que ele não consegue avaliar, né, determinadas características desse exame, desse hemograma, tá? E outra consideração é que a revisão microscópica vai ajudar, né, quando você faz juntamente com um processo automatizado, você pode confirmar o que o equipamento está liberando através, né, da microscopia. Outra questão é que o esfregaço sanguíneo é parte do hemograma, então a avaliação automatizada é útil, mas ela tem limitações que a gente vai suprir na hematoscopia. Então, quem tiver interesse, esse artigo é bem recente e achei bem interessante, justamente porque é uma clínica veterinária onde a tecnologia está avançada,
nós temos muitas clínicas com equipamento point of care e ela parou e pensou assim, olha, o equipamento hematológico é uma beleza, mas sozinho ele vai te deixar na mão, tá? Porque você precisa de um patologista clínico, né, fazendo, ou um profissional que tenha a capacidade de fazer uma boa avaliação do esfregaço sanguíneo, porque tem um paciente dependendo desses resultados e esses resultados são pertinentes na questão da interpretação e do diagnóstico. Eles não estão ali para enfeitar o pavão, eles vão ser informações imprescindíveis que vão te levar a uma possibilidade diagnóstica mais próxima da realidade. Então, fica o convite para avaliar esse trabalho, muito bem escrito e muito pertinente. Bom, o hemograma tem a parte quantitativa, como a gente falou, e a qualitativa, onde a gente vai obter informações em relação à distribuição dos eritrócitos no esfregaço sanguíneo, como esses eritrócitos estão aumentados, diminuídos, como é que está a morfologia desse eritrócito. Bom, existe alguma inclusão anormal nessa população de eritrócitos desse paciente? Então, são perguntas que o esfregaço sanguíneo vai conseguir responder. Então, para você fazer um esfregaço sanguíneo, você vai precisar, né, de uma amostra de sangue que você já ia coletar para fazer a questão quantitativa, certo? E ali daquela amostra a gente vai se utilizar de uma gota e fazer o esfregaço sanguíneo, né, que é esse processo que os clínicos deveriam saber fazer. Por quê? Quando o clínico coleta o sangue na hora e já faz um esfregaço sanguíneo, nós temos uma amostra com menos interferente, né, do tempo, porque quando a gente coloca num tubo, né, você vai ter contato com o EDTA, muitas vezes vai ser refrigerada essa amostra, não que você não tenha, né, informações pertinentes a partir desse momento, mas quando você faz um esfregaço sanguíneo, né, a fresco, sem interferência de refrigeração, de anticoagulante, você tem, teoricamente, uma amostra mais fidedigna que diz melhor a relação àquele animal, né? Mas na rotina, como a gente sabe, nem sempre isso é possível, falta técnica para fazer um bom esfregaço sanguíneo. Então, hoje o que acontece é que justamente quando chega no laboratório, nós realizamos o esfregaço sanguíneo e observamos. Pequenas alterações podem estar presentes, mas no geral isso não impacta clinicamente no paciente na grande maioria das vezes, certo? Então, após a realização do esfregaço sanguíneo, nós precisamos fixá-lo, né, para que nós possamos, consequentemente, posteriormente, corá-los, né, com corante de eosina, hematoxilina, e aí depois, após secar, a gente vai observar esse esfregaço sanguíneo em microscopia, certo? E quando a gente tem uma lâmina, a gente tem essas porções aqui, só para curiosidade, tá? Porque o curso é de interpretação e não exatamente de realização. Estou dizendo porque, assim, se o clínico pudesse realmente realizar um esfregaço sanguíneo e mandar junto com a amostra, isso seria maravilhoso, porque a gente conseguiria ter maior fidedignidade daquela amostra, né? Então, é importante, né, o clínico ver essa importância de realizar o esfregaço sanguíneo na hora e também tentar, né, praticar, de tentar enviar sempre uma lâmina com a amostra já coletada em tubo com EDTA. Se não é possível, infelizmente, a gente toca o barco e vai realizar, sim, o esfregaço sanguíneo de todas as amostras que a gente recebe, certo? Não que o clínico tenha que corar também, né? Ele pode fazer o esfregaço sanguíneo, às vezes ele pode só fixar, beleza? Mas se for fazer o esfregaço sanguíneo, secar muito bem para evitar aí alguns danos artefatuais provocados pela umidade, né, da lâmina. Então, fica a dica, se vocês quiserem se aperfeiçoar na questão do esfregaço sanguíneo, eu recomendo, porque existem benefícios que nós vamos discutir durante todo esse curso, tá bom? Bom, então, primeiro aspecto que a gente vai observar através da microscopia é a distribuição das hemácias no esfregaço sanguíneo, ou seja, como que elas se distribuíram durante a confecção do esfregaço sanguíneo. Isso já começa a nos dizer alguma coisa, certo? Porque nós já conhecemos anormalidades que podem estar presentes nesse momento,
certo? Antes da gente começar a avaliar morfologia celular e etc., nós do laboratório já temos uma breve noção do que pode estar acontecendo, né, com esse paciente, certo? E a primeira alteração de distribuição das hemácias do esfregaço sanguíneo que eu apresento para vocês aqui é o que nós chamamos de rouleau, certo? Rouleau significa rolo em francês, mas, na verdade, traduzindo um pouquinho e adaptando, nós temos uma forma de empilhamento de eritrócitos que vocês podem ver muito bem aqui, certo? O que são esses rouleaux, né? Por que as hemácias estão tão pareadinhas assim, uma do lado da outra, né? Isso aí tem a ver, gente, com a interação iônica elétrica entre a parede, entre a membrana do eritrócito e as macromoléculas do plasma sanguíneo. Beleza? Nós temos uma carga eritrocitária que vai interagir com a carga das macromoléculas, aí, na grande maioria, proteínas, certo? E essa atratividade que vai acontecer no plasma vai ligar, né, polo positivo com negativo com positivo que dá do outro eritrócito e fatalmente nós teremos aí o que a gente chama de rouleau eritrocitário. Ou seja, então, excluindo a possibilidade artefatual, porque um esfregaço mal feito pode provocar um rouleau, né, mas a gente consegue diferenciar isso de uma forma, a gente tem que considerar já, no momento que a gente está fazendo essa leitura, opa, tem rouleau, isso vai ser notificado no laudo do seu hemograma. Mas tá, o que pode causar rouleau, né? Se eu falei que quanto mais interação entre as moléculas do plasma e a membrana do eritrócito, isso vai ser extremamente relevante, ou seja, quanto mais carga eu tenho no plasma, maior a interação entre as macromoléculas e a membrana do eritrócito. Então, eu já posso pensar, gente, que em casos de hiperproteinemia, né, começando aí pela mais comum, que é o caso da desidratação, não que haja uma produção maior de proteína, mas proporcionalmente à parte líquida do sangue, você acaba concentrando mais proteína no caso de desidratação, porque você tem menos água. Portanto, o que alterou aí foi a quantidade de água, certo? Mas acabou concentrando. É a mesma coisa que você pegar um copo de leite, colocar uma colher de Toddy e pegar 1 litro de leite e colocar 1 colher de Toddy. Você tem a mesma colher de Toddy, só que num copo de leite vai estar mais concentrado justamente porque tem menos leite. É o caso da desidratação. Então, se eu tenho muita proteína por conta da desidratação, ou seja, se eu estou concentrando proteína, eu vou ter mais interação de carga. E isso pode gerar essa distribuição eritrocitária chamada de rouleau. Tá? Então, essa é a primeira possibilidade que vem na nossa cabeça. A segunda, gente, é a questão do aumento da produção de proteínas. É muito difícil você ter um aumento, né, de albumina, né? O que pode acontecer é a desidratação, mas uma produção aumentada de albumina, raramente você vai ver descrita em literatura, né? E aí tem até uma relação com o uso de corticoide, mas ainda não existe uma relação muito esclarecida, tá? Então, geralmente, quando você tem aumento de produção de proteínas, geralmente são as imunoglobulinas, né? Os anticorpos. Então, em doenças, por exemplo, infecciosas de curso crônico, tá? Ou até doenças imunomediadas em que tem a estimulação e produção de anticorpos, né? Nós temos aí o aumento de proteínas plasmáticas, tá? A hiperglobulinemia, certo? Então, em doenças crônicas infecciosas, por exemplo, a leishmaniose, a ehrlichiose crônica, enfim, doenças até inflamatórias de curso mais crônico, você acaba tendo, né, a produção da estimulação humoral de defesa, né, a produção de anticorpos. E aí você começa a ter uma produção de imunoglobulinas aumentada, certo? E aí, então, o que serve? O hemograma é um exame de triagem. Então, qual é a primeira pergunta que a gente tem que fazer? Olha, esse animal está desidratado? Se isso não está escrito na requisição, a gente corre atrás, justamente porque o rouleau, ele tem a sua importância, né? Então, se o animal não está desidratado, a gente tem que começar a pensar, será que esse animal está com aumento de proteína mesmo? Aí a gente vai fazer a proteína plasmática total, que a gente falou no vídeo anterior, que usa o refratômetro. Nem todos os laboratórios liberam
tá? Equipamentos automatizados não liberarão isso para vocês, tá? De qualquer forma, é importante a gente investigar, né? Fazer a proteína, pelo menos proteína total e frações, proteína sérica, né? Total e frações. Por quê? A gente vai dosar a albumina e a globulina a gente vai obter através de cálculo. Então, essa relação albumina-globulina muda porque a globulina vai estar aumentada nesses casos, né? De estimulação crônica, antigênica, né? Então, é importante a gente investigar melhor, né? Então, esse aqui é o primeiro passo, né? Tem Rouleau. Então, vamos ver a proteína plasmática total como está. Está aumentada? Não está desidratado? Vamos fazer o seguinte, vamos dosar a proteína total e frações, tá? É a globulina que está aumentada? Tudo bem, a gente pode tomar como uma interpretação, né? Ou fazer, né, a eletroforese das proteínas, tá? Se for o caso, para ver se é monoclonal, policlonal, enfim, né? Outro exemplo importante para cães de uma hiperproteinemia é o mieloma múltiplo, né? O mieloma múltiplo produz cadeias anômalas, né, de imunoglobulinas, geralmente produção de cadeia leve da imunoglobulina, e ela aumenta excessivamente no sangue, provocando aí até a síndrome da hiperviscosidade sanguínea. Então, isso vai provocar um Rouleau praticamente na lâmina inteira, né? Então, o Rouleau é primeiro achado e a gente vai colocar isso no laudo para que agora você saiba que o Rouleau, primeira coisa que eu tenho que pensar, esse animal está ou não desidratado? Não, não está. Se ele não está desidratado, vamos começar a pensar aí em avaliar as proteínas, ver se tem uma disproteinemia aí, tá bom? Mas o meu laboratório já dosa aí proteína plasmática total. Maravilha, tá? Então, se der aumentado, melhor ainda. Solicita proteína total e frações, porque a gente tem que ver se a albumina está elevando junto com a globulina, como é o caso da desidratação, porque é um aumento proporcional. Então, tanto a albumina quanto a globulina vão elevar juntas, porque é uma diminuição de água. No caso do aumento da produção de proteína provocada pela estimulação antigênica, aumento da produção de imunoglobulina, a gente vai ter uma albumina normal ou até diminuída e a globulina aumentada. Por que diminuída às vezes na albumina? Porque em processos inflamatórios nós temos aquela proteína de fase aguda negativa que é a albumina, né? E ela tende a diminuir suas concentrações dentro de 15 dias em torno aí por conta de processo inflamatório, certo? Então, só para vocês começarem a ver como uma simples alteração da distribuição das hemácias no esfregaço sanguíneo pode ser um indício já de alguma doença, por exemplo, infecciosa. Então, no meu trabalho de mestrado, eu encontrei muitos animais, que eu trabalhei com hemaparasitose, muitos animais apresentavam hiperproteinemia, justamente porque as hemaparasitoses podem ter, né, seu curso crônico e a estimulação antigênica acaba vindo, tá? Não é à toa que se faz sorologia para identificar e titulação, né? Então, percebam que é só um detalhe do hemograma, né? Isso vai ser confrontado com todo o resto, né? O que a gente está fazendo aqui é uma observação pontual sobre a distribuição de hemácias no esfregaço sanguíneo, certo? Então, Rouleau, não esqueçam disso, tá? Quando o patologista emitir um laudo e vier Rouleau, já começa a ver, esse animal está desidratado, não está? Vamos investigar então a proteína sérica e frações para ver se realmente tem um aumento proporcional de albumina e globulina ou se realmente só a globulina que está aumentando, enfim, né, só para a gente investigar melhor. E aí, outra coisa que chama muita atenção também na distribuição das hemácias no esfregaço sanguíneo é a tal da aglutinação. O que é a aglutinação, gente? Olha, o eritrócito, ele está lá transitando tranquilamente, de repente começa uma produção de anticorpos, tá? Produzidos por linfócito B e plasmócitos, contra o próprio eritrócito. A gente está falando de mecanismo autoimune, imunomediado, né? Então, o que acontece na aglutinação? Você tem a produção de anticorpos contra eritrócito. Esses anticorpos eles vão se aderir à membrana do eritrócito e, incrivelmente, esses anticorpos vão interagir entre si, né, com outras imunoglobulinas de outros eritrócitos. E aí um vai se ligando ao outro de uma ligação bem forte, tá, gente? E essa ligação provoca o que a gente chama de aglutinação, tá? Seta inteira, aglutinação e eventualmente você pode encontrar um Rouleau, mas o Rouleau pelo excesso de proteína, tá? Lembrando, anticorpos são proteínas,
tá? Então, você pode encontrar aglutinação e Rouleau também, mas às vezes você pode ficar em dúvida, né? Aqui a seta está deixando bem clara. A seta é aglutinação, a cabeça de seta é Rouleau. Tá? A aglutinação é uma junção meio bizarra dos eritrócitos, não é exatamente o empilhamento, aquele montinho de moeda que você faz assim, depois puxa para o lado. Não, a aglutinação ela é um pouco mais disforme, né, digamos assim. Isso aqui indica a produção de anticorpos contra eritrócitos. Tá bom, gente? Por isso que na reação de teste, na reação cruzada, né, de compatibilidade, quando não é compatível, as hemácias aglutinam, porque detecta-se a produção de anticorpos contra aqueles eritrócitos. Então, se você fizer uma transfusão, você vai matar o animal. Tá? Então, por isso que a gente faz reação cruzada de compatibilidade sanguínea. Certo? A gente pega anticorpos do doador e reage com os hemácias do receptor e ao contrário, né, para justamente ver se existe produção de anticorpos contra aqueles eritrócitos que serão doados, né? Então, por isso que é importante, né, a gente ter cuidado que a presença de aglutinação é um sinal importante aí que a gente deve atentar para a questão de anemia hemolítica imunomediada. Beleza? Então, vai haver produção de anticorpos contra eritrócitos e esses anticorpos interagirão com os anticorpos de outros eritrócitos, né, e vai provocar essa aglutinação. Só para vocês verem aqui um vídeo que eu fiz de um caso que às vezes a gente pode ver até essa aglutinação macroscopicamente. Tá? Se vocês observarem, parece que existe uns grãos de areia, né? Quando eu faço assim, parece que a amostra está coagulada, não está não. O que acontece? Há tanta aglutinação que você consegue ver isso macroscopicamente. Olha, perceba essa areinha descendo aqui, né? Nada mais é do que as hemácias se ligando através de anticorpos, né? Isso já é um mau indício, certo? A gente pode botar lá aglutinação, presença de macroaglutinação. Aí quando a gente vê no esfregaço sanguíneo, presença de microaglutinação, tá? Já para a gente se atentar à possibilidade de um processo imunomediado, tá? Então, não esqueçam disso. Beleza? Às vezes até vocês, quando coletam o sangue do animal, podem perceber isso antes de enviar a amostra para o laboratório, já podem ver que isso aí é aglutinação, tá? Não é coágulo. Isso, gente, pode confundir o equipamento hematológico também, tá? A gente, no momento oportuno, vai discutir isso também, tá? Então, cuidado com essas amostras. Isso aí é um diagnóstico super importante, que a gente sabe que o prognóstico depende muito da intervenção precoce e a gente precisa estar atento a qualquer sinal de distúrbio imunomediado. E aí, aqui nós no laboratório, tá, João, como é que você, na maioria das vezes, consegue diferenciar Rouleau de aglutinação? A gente possui um teste aqui interno que é preconizado, que é o teste da diluição em salina. Só para vocês conhecerem, tá? Para vocês ficarem por dentro do que acontece aqui, beleza? Então, como é que a gente diferencia Rouleau e aglutinação? Às vezes o Rouleau não vai estar tão bonitinho e a gente pensa, será que isso aqui é Rouleau? Será que isso aqui é aglutinação? Existe um teste de diluição em salina. Ou seja, eu vou pegar o sangue e vou diluir as proteínas que estão no plasma. Se eu diluir as proteínas que estão no plasma e separar um eritrócito do outro, isso aqui era Rouleau, porque nada mais é do que a interação entre as hemácias e as proteínas do plasma. Se eu estou jogando água, eu estou diluindo e essa interação vai ser menor e as hemácias vão se afastar. Agora, se por outro lado eu tenho uma aglutinação, mesmo que eu dilua a amostra, não vai resultar em nada, porque a interação não tem a ver com as moléculas do plasma, e sim com os anticorpos especificamente. Tá bom? Então, quando dissocia uma hemácia da outra, era Rouleau. Se não dissociar, é uma ligação muito forte, provavelmente aglutinação, e aí tem que pensar sim na questão imunomediada, certo? Bom, passando pela distribuição dos eritrócitos no esfregaço sanguíneo, nós temos também a condição de avaliar a coloração dos eritrócitos, certo? Então percebam aqui, isso não é para vocês aprenderem, tá? É só para vocês verem que existe uma discrepância entre a coloração dessa hemácia, por exemplo, e essa aqui. Essa daqui a gente vai chamar de hemácias policromatofílicas. O que diacho é isso, né? Isso aqui provavelmente são reticulócitos, gente. Tá? Ah, mas então eu posso dizer que é anemia regenerativa?
Não, você precisa fazer a contagem de reticulócito, e a gente vai ver isso no diagnóstico das anemias, tá bom? Então, quando a gente vê isso aqui, a gente vai botar lá policromasia. Como tem diferença de tamanho, também anisocitose e policromasia. Muito provavelmente, dependendo da intensidade, essa anemia é regenerativa, tá bom? Aqui na seta, gente, é uma plaqueta com mórulas de anaplasma platis, tá bom? Mas eu utilizei a imagem para mostrar que nesse caso aqui estava rolando aqui uma regeneração, tá? Provavelmente por uma co-infecção, né? Porque nós podemos ter e temos muito nos casos da hemoparasitose, e aí nós temos uma resposta regenerativa que foi confirmada na contagem de reticulócito. Então, apresento para vocês aquela observação que vocês observam, que vocês verificam lá, né? Presença de hemácias policromatofílicas ou policromasia, né? Diferença de cor. Então, o que a gente pode dizer no caso? Né? Como é que isso aqui ajuda a gente? Sabe aqueles casos que você não solicitou a contagem de reticulócito? Bom, isso aqui pode te ajudar, né, a pensar numa classificação de anemia. Bom, se ele botou 3 cruzes de policromasia e anisocitose, muito provavelmente essa anemia é regenerativa. E para que eu quero saber se a anemia é regenerativa? Porque eu vou pensar nas possibilidades. A gente sabe, por exemplo, em 2 grandes grupos, que para a anemia regenerativa, nós só temos 2 possibilidades, ou hemólise intravascular ou extravascular, e hemorragia interna ou externa. Não tem para onde fugir. Agora, o que causa hemólise intravascular, o que causa hemólise extravascular, o que causa hemorragia, são diversos distúrbios que nós vamos estudar no momento certo, quando a gente for falar de diagnóstico das anemias. Beleza? Então, casos em que não foi solicitada a contagem de reticulócito, você pode se guiar um pouco pela policromasia das células, porque isso aqui são células imaturas, tá? Mas sem núcleo, então, portanto, são reticulócitos, certo? Então, só para voltar aqui uma informação importante sobre o rouleau, me lembrei agora que nos gatos, gente, uma pequena quantidade de rouleau é esperado fisiologicamente, certo? Para o cão não, mas para o gato sim, beleza? Então anotem isso aí, tá? Então, voltando, equipamentos automatizados que contam reticulócito, tá? Porque a gente tem 2 jeitos de contar reticulócito, o método manual e o método automatizado. O método automatizado, a gente fica um pouco feliz disso estar sendo realizado pelo avanço da tecnologia, mas também existem limitações. Por exemplo, plaquetas gigantes que podem acontecer, agregação plaquetária que acontece aos montes, fragmento citoplasmático de leucócito, corpúsculo de Heinz, hemoparasitos intraeritrocitários podem ser contados como reticulócito no equipamento. Então tem que ter cuidado. E onde é que a gente vai conferir isso? No esfregaço sanguíneo. Vamos ver a presença de anisocitose, policromasia, eventualmente vamos esbarrar com o hemoparasito, o corpúsculo de Heinz, que a gente só vai observar na microscopia e tem um valor diagnóstico importantíssimo. Enfim, né, são algumas coisas que a gente discute aqui, né? Então, a cor dos eritrócitos também nos chama a atenção quando a gente faz o esfregaço sanguíneo. Então, olha como é que o serviço é completo, né? A gente vai olhar primeiro a distribuição dos eritrócitos, aí a gente olha para a cor, né? Essas cores diferentes a gente chama de hemácia policromatofílica e geralmente elas são reticulócitos, beleza? Só que a gente precisa fazer a coloração certa para realmente saber se isso aqui é reticulócito. O que a gente preconiza? O que a gente usa como frase? Toda célula policromatofílica que vocês estão vendo aqui é um reticulócito, mas nem todo reticulócito é uma célula policromatofílica. Por isso que a gente tem que fazer a coloração adequada para a contagem de reticulócito. Não adianta só se basear na anisocitose e policromasia, beleza? Outra coisa que nos chama a atenção também bastante na cor dos eritrócitos é quando naqueles casos em que a gente tem hipocromia. A gente vai conferir o que o equipamento automatizado liberou, por exemplo, de CHCM, né? Vai ver a concentração de hemoglobina e a gente vai confrontar isso com a questão da microscopia. Perceba que no cão, por exemplo, existe uma palidez central, né, evidente na maioria das células, mas quando isso acontece, por exemplo, na deficiência de ferro, intoxicação por chumbo, deficiência de vitamina B6, você pode ter aí uma dificuldade, né, de hemoglobinização das hemácias, e aí você acaba tendo hemácias hipocrômicas.
Beleza? Olha como é que o halo central está bem discrepante do animal saudável de baixo. Né? Então, é uma coisa que a gente vai colocar lá, a presença de hipocromia. Ah, mas é sempre deficiência de ferro? Não, pode ser intoxicação por chumbo, deficiência de B6, enfim. Né? A gente vai correr atrás do diagnóstico, mas essa informação, não esqueçam, vai estar relacionada com outros aspectos do hemograma. E isso ajuda, canaliza bastante a nossa busca pelo diagnóstico. Outra questão, né, é o tamanho. Né? A gente falou de cor, agora a gente fala de tamanho. Olha só nesse caso aqui, por exemplo, isso aqui é uma lâmina de um gato, onde os eritrócitos estão variando bastante de tamanho. Né? A gente tem o que a gente chama de macrocitose, né, que são hemácias maiores, e nesse caso aqui, gente, não tem a ver com regeneração, não. Isso aqui pode ser, né, era, na verdade, uma síndrome mielodisplásica provocada pela felve nesse gato. E só da gente ver macrocitose, bom, a gente preconiza que todos os gatos façam teste de felve, mas nesse caso a iniciativa saiu do laboratório. Olha, tem macrocitose aqui e não tem resposta medular. Você pode verificar a possibilidade de felve, porque é ela que vai provocar essa síndrome mielodisplásica, né? E aí foi constatado que o animal realmente tinha felve, tá? Lembrando que o poodle, né, possui hemácias maiores, tá? Presente em resposta medular, como a gente viu nessa imagem, as hemácias mais jovens, elas são normalmente maiores que as maduras, por isso que a gente pode ter uma macrocitose, tá? Mas geralmente a gente vai ser um reticulócito. Quando tem macrocitose e não tem reticulócito, a gente tem que começar a prestar atenção sobre o que pode estar acontecendo, tá? Então, outra coisa, a gente pode ter muita interferência do VCM produzido pelo equipamento, certo? Então, a aglutinação que a gente conversou, certo? Algumas outras particularidades podem elevar o VCM desse animal, ou seja, o volume globular, seja por não respeitar a relação EDTA e a amostra de sangue, seja pelo excesso de refrigeração, pelo excesso de tempo estocado esse material, enfim, aí a gente olha na lâmina e verifica se isso está batendo realmente. Olha, o VCM deu aumentado, realmente está condizente? Olha, o VCM deu bem abaixo, será que está condizente com a amostra? Então, são perguntas que o equipamento pode fazer e a microscopia pode responder, certo? Outra questão é a microcitose. Tá bom? Você vai ver umas hemácias mais microcíticas aqui no caso de um cão. Isso aqui é uma anemia por deficiência de ferro e a gente espera, num determinado momento, que a anemia por deficiência de ferro ela seja uma anemia microcítica e, obviamente, hipocrômica. Como vocês estão vendo aqui, o aumento do halo central, não precisa ser um profissional expert para ver que o halo central aqui está bem aumentado, né? E aí a gente tem até uns torócitos aí, mas não é a questão de avaliação morfológica que a gente está passando aqui, a gente só quer ensinar a interpretação do que está por vir, né, na sua observação de laudo, certo? Então, a microcitose que vem no teu laudo pode estar relacionada com o quê? Óbvio, deficiência de ferro é uma condição importante, porque a concentração de hemoglobina dentro da hemácia meio que dita, né, o índice mitótico dessa célula. Então, quando você não atinge, né, por deficiência de ferro, por exemplo, não atinge a concentração adequada de hemoglobina, o eritrócito continua fazendo mitoses adicionais. E quanto mais mitose, menor a célula vai ficando, e essa é a explicação para uma anemia microcítica que a gente vai discutir no diagnóstico das anemias, tá? Só estou antecipando, porque eu estou falando sobre a microcitose e vocês precisam entender os mecanismos que levam, né, às alterações do eritrograma, certo? Lembrando, gente, Akita, Shiba, possivelmente Chow e outras raças aí orientais, elas podem ter normalmente um eritrócito menor, um VCM menor, e isso é fisiológico, perfeito? No gato abissínio, certo? Tem trabalhos falando que ele possui hemácia inferior, tamanho inferior ao convencional de que se espera um VCM dos gatos, né? Então é importante saber a questão racial também. Como nós falamos, deficiência de ferro, a anemia hemolítica imunomediada, ela pode provocar hemácias menores que a gente chama de esferócito, tá? Vai chegar o dia da gente falar sobre anemia hemolítica imunomediada, não se preocupem. Nos desvios portosistêmicos e insuficiência hepática, a microcitose também está bem relacionada, tá? Não se sabe o mecanismo ao certo, tá? Mas
esse achado dentro dessas condições é muito consistente, tá? No caso do hipertireoidismo felino, tá? Aí também, né, a gente, olhando para cá, a gente verifica realmente se o equipamento lançou um VCM condizente com o estado geral do animal, tá bom? Então, a gente tem que ter cuidado, sempre confrontar os resultados com a lâmina do esfregaço sanguíneo. Olha como é que vocês estão vendo os bastidores, o cuidado que a gente tem para lançar um laudo de qualidade, certo? Então, a gente vai sempre dar uma olhadinha, corrigir o que precisa ser corrigido, adicionar informações que precisam ser adicionadas, e isso aí tem um valor diagnóstico, certo? Senão, nós não perderíamos tempo fazendo isso, certo? Então, percebam que vocês estão adentrando no mundo da hematoscopia, só que só para entender o que quer dizer, tá? Porque no final das contas, não adianta a gente colocar esse bando de informação se vai bater, o clínico vai bater o olho e não vai saber interpretar. Então, minha função aqui é exatamente essa. Falando de distribuição de eritrócito, cor, tamanho, a gente também tem que prestar atenção nas inclusões não infecciosas nos eritrócitos, certo? Primeiro, porque determinadas alterações podem sugerir enfermidades. E segundo, que algumas alterações podem atrapalhar o resultado automatizado, certo? Essa questão aqui, esse quadro A, são os eritrócitos nucleados, que a gente chama aí de metarubricitos, tá bom? Isso aqui pode ter uma rubricitose apropriada ou inapropriada, nós vamos discutir isso, certo? E também nós temos que ter cuidado, porque o aumento de eritrócitos nucleados no sangue, ele pode, né, acabar provocando erros na contagem lá dos leucócitos, na contagem automatizada também, certo? E a gente precisa fazer uma correção através da microscopia, beleza? No quadro B aqui nós temos o corpúsculo de Hall-Joly, que é um fragmento nuclear, tá? Que pode vir aí normalmente quando você tem uma aceleração da liberação de eritrócitos, às vezes por uma resposta medular frente a um estado de hipóxia, certo? E aí nós temos esses achados aqui que não podem ser confundidos com hemoparasito, certo? Mas isso aí está mais ligado ao profissional que está avaliando essa lâmina, beleza? Bom, aqui nós temos o ponteado basofílico, certo? Que pode ser algumas síndromes mielodisplásicas e até resposta regenerativa. É muito raro em cão e gato, certo? Mas isso aqui pode ser contado como reticulócito no equipamento automatizado. Então, a gente tem que relatar isso aqui, certo? D e E são o mesmo problema, certo? Só que aqui na D a gente tem uma coloração que a gente utiliza na rotina. Aqui a gente visualiza através da coloração que a gente utiliza para contar reticulócito. Então, a D e E nada mais são do que são corpúsculos de Heinz. Tá? Vocês já devem ter ouvido falar que é quando você tem lesão oxidativa da hemoglobina, certo? E aí você tem o deslocamento da hemoglobina para um lado do eritrócito, fazendo essa barriguinha. Quando a gente cora isso com um corante supravital, fica mais evidente ainda essas bolinhas azuis, tá? E o que causa corpúsculo de Heinz? Né? A gente vai discutir no caso da anemia por corpúsculo de Heinz, mas alho, cebola, cebolinha, né, paracetamol. Então, muitas coisas podem estar ligadas e, por exemplo, no caso do paracetamol, muitas vezes o proprietário não vai abrir o jogo logo no primeiro momento. E aí você vai evidenciar isso, o histórico não está batendo, né? Muitas vezes eu já peguei proprietário no pulo, né? E ele teve que colaborar, porque é o cachorro dele que está ali, né? Então, precisa, sim, eu dei a medicação, porque o animal estava mais prostrado, no caso o gato aí de repente, porque entrou um novo gato no ambiente, ele começou a comer menos, começou a ficar estranho, eu dei um paracetamol para ele. E aí, na verdade, ele foi para a clínica justamente porque, pela ação do paracetamol, né, tanto nos eritrócitos como também na questão da avaliação hepática, certo? Então, tudo isso vai impactar no teu diagnóstico, gente. Às vezes, a pergunta que estava faltando para o tutor sai daqui, certo? E outra coisa, o corpúsculo de Heinz, ele pode ser contado como reticulócito, e se o Heinz desprende do eritrócito, pode ser contado como plaqueta. Então, a gente está sempre verificando sistematicamente os resultados gerados pelo equipamento automatizado confrontados com os achados hematológicos. Estou frisando isso para vocês entenderem que não é um processo simples e que requer muito cuidado para que o laudo chegue daquele jeito que chega para vocês, certo?
Bom, e quais são as inclusões infecciosas em eritrócitos? Olha, gente, a gente está falando no mundo de hematoscopia, a gente só está falando sobre as hemácias. A gente tem um mundo para falar sobre plaqueta, a gente tem um mundo para falar sobre leucócitos também, certo? Então, a gente está apenas, né, passeando ali na areia, ainda nem entrou na água da praia, né, para a gente entender os processos anêmicos. A gente só está falando que, olha, a microscopia vai te ajudar e muito na tua rotina, você vai diagnosticar mais, você vai ganhar mais confiança do proprietário, você vai ganhar mais confiança no teu próprio atendimento, tá? Então, é para isso. Daí surgiu esse curso. Então, aproveitem ao máximo, revejam, façam um resumo, porque realmente eu estou fazendo esse conteúdo para vocês, certo? Isso aqui eu não estou pegando das aulas que eu dou na graduação, na pós-graduação, não. Esse conteúdo é exclusivo para vocês, vocês não vão encontrar em lugar nenhum, tá? Então, é feito com muito critério, certo? Com muito detalhe, mais voltado para a tua cabeça na interpretação, certo? Então, quais são as inclusões infecciosas em eritrócitos que nenhum equipamento hematológico vai liberar para você e que você, às vezes, pode bater lá o martelo e fechar, né, um diagnóstico sem precisar fazer tratamento empírico, né? Então, os organismos, o gênero da Babesia, Rangelia vitale, tem gente que hoje não sabe que é Rangelia vitale. Se você é do sul, se você é do sudeste, você tem que saber quem é Rangelia vitale, pois ela é um hemoparasito muito mais frequente do que se imagina e muito subdiagnosticado, altamente patogênico e que, se não tratado, o animal vai a óbito, tá? Então, a gente precisa saber sobre essas coisas, certo? Citoxum, tem gente que não sabe, nunca ouviu falar em Citoxum ou Citozum, né, que é um parasito de gato, que pode, dependendo de algumas variáveis, pode levar o animal, o gato, à morte. Os micoplasmas, né, que antes eram hemobartonella, agora são os micoplasmas hemotrópicos, onde a gente tem o micoplasmas hemophilus, candidatos micoplasma turicensis, enfim, tem outros organismos desse grupo aí de micoplasma hemotrópicos, né? No caso, micoplasmas hemotrópicos, né? Ficou faltando um Szinho aí, depois a gente corrige. Theileria, que também pega bastante aí, tem relatos isolados desse piroplasma em gato, e a inclusão viral da sinomose, né? Aquelas proteínas que a gente pode encontrar dentro dos eritrócitos, que a gente chama de corpúsculo de Lentz, beleza? Olha quanta coisa você não vê se você não fizer um esfregaço sanguíneo, certo? Então, só para vocês verem aqui, né, um labrador, um labrador de macho, né, de 1 ano e meio, a única queixa desse labrador era a hiporexia, certo? O hemograma dele, quantitativamente, não tinha nada de errado. O animal não tinha anemia, não tinha trombocitopenia, não tinha leucopenia, mas tinha uma hiporexia, certo? Então, o proprietário atento, né, entendeu que isso era um caso de levar no veterinário, o veterinário levou a sério esse questionamento do proprietário e resolveu fazer um hemograma para ver como é que estava, né, para entender mais ou menos o que o animal podia ter. E aí, né, na visualização da microscopia, a gente visualizou isso aqui que a gente chama de corpúsculo de Lentz. Tá? Isso aqui, gente, é patognomônico do vírus da sinomose. O que acontece? O vírus, ele vai utilizando todo o maquinário celular para fazer a sua replicação, e esse resto que ele deixa, né, é isso aqui, um resto proteico que ele não vai utilizar, ele deixa lá na hemácia, e aí isso vai se juntando, né, e forma o corpúsculo de Lentz, que nada mais é do que um agregado de proteína que foi deixado de lado pelo vírus da sinomose. Tá? Então, isso aí é um achado patognomônico, certo? Olha só, olha que interessante. Isso aqui a gente só vai encontrar na fase de viremia, certo? Que é o início da infecção. Então, percebam que, nesse caso, se esse animal, né, não faz o hemograma, provavelmente a sinomose ia continuar avançando, podendo causar, né, sinais gastrointestinais, respiratórios e até neurológicos, onde o prognóstico fica um pouco mais complicado, né? Então, você pegar na fase inicial, gente, você tem muito mais chance de tratar, recuperar esse animal, ganhar esse cliente, né, fidelizar esse cliente, porque você detectou precocemente com um exame de triagem. Olha só que doideira, e sem gastar R$1 a mais. Né? Às vezes a gente tem essa privação econômica do proprietário que não pode fazer um teste complementar. Então a gente tem que explorar ao máximo o hemograma desse paciente.
certo? Então, não abram mão da microscopia, porque ela já fechou muito caso aqui para mim, e é assim que eu ganhei a confiança de muitos clientes clínicos veterinários, porque eles confiam no exame que sai daqui, beleza? Justamente porque a gente olha com critério, lâmina a lâmina, sem deixar passar nenhuma, certo? Beleza, então essa aqui é uma inclusão infecciosa também em eritrócito, onde um cão SRD, né, macho de 3 anos, apresentando febre, apenas febre, e sem alteração alguma quantitativa no hemograma. Aí a gente pega essa lâmina, faz, né, o esfregaço sanguíneo, e aí você vê esses piroplasmas, esses merozoítos, né, no interior de eritrócitos. E sim, esse animal tem uma doença infecciosa que ia ser, né, subdiagnosticada. E aí o animal tem mais condição, né, já que ele tem febre, ele está respondendo a uma infecção, nesse caso. Certo? Eu boto piroplasma porque hoje não dá para você diferenciar dentro do eritrócito babésia de Rangélia. Então, o mais seguro é você laudar a presença de piroplasmas. Você provavelmente vai ver isso aí, né, durante a sua rotina clínica, que agora os patologistas estão começando a colocar menos babésia e mais piroplasma, porque piroplasma é um grupo que compõe aí babésia, né, e Rangélia. Outra inclusão infecciosa em eritrócito que a gente vê aos montes aqui, olha, esse felino SRD macho de 5 anos, ele era FeLV positivo, né, apresentando anemia normocítica normocrômica sem resposta medular. Vocês conseguem olhar esses pontinhos no eritrócito? Isso aqui é uma observação muito detalhada, tá? Isso aqui é micoplasma hemotrópico, tá? Ou pode ser o Mycoplasma haemophilus, pode ser o Candidatus Mycoplasma turicensis. A gente tem um grupo aí que compõe esses micoplasmas, mas isso aqui é importante, tá? Primeiro, é uma doença bacteriana, né? Uma hemoparasitose oportunista, provavelmente se manifestou aí por causa do FeLV, né? E a gente sabe que esse animal precisa ser tratado, né? Então, às vezes, não é o FeLV que vai matar o gato, é sim uma infecção oportunista, no caso aí a micoplasmose. Então, a gente evidencia isso, né, e lauda. Uma coisa importante aqui, nesse caso, é aquela questão que eu falei de fazer o esfregaço na hora, tá bom, gente? O que acontece? Quando você faz o esfregaço na hora, você não vai ter a interferência do EDTA nessa amostra. E o que acontece? Particularmente na questão dos micoplasmas, se ele fica muito tempo com EDTA, ele desprende da parede do eritrócito, porque é um parasita que fica na parede externa do eritrócito, e morre, né? E aí você vai olhar a lâmina e não tem o agente na parede do eritrócito, você não consegue laudar. Então, não são todos os casos que isso acontece, tanto que isso aqui não foi esfregaço feito na hora, mas a gente aumenta a chance de encontrar caso o esfregaço tenha sido feito na hora, né? Então, vamos tentar, né, fazer essa educação de tentar mandar, mesmo que você mande uma lâmina muito mal feita, com o tempo você vai pegando. E se a lâmina não tiver com uma boa qualidade, o patologista vai usar a amostra de sangue que você mandou. Então, pode ficar tranquilo. Outra doença que eu também peguei aqui, infecciosa, que eu vou ver em eritrócito, esse piroplasma aqui, que a gente confirmou tanto com com citologia de linfonodo e PCR, né, que é o Stalkzum felis. Tem muita gente que acha que é uma doença 100% letal, mas não, tem muito gato que é reservatório. Tá? E é uma doença aí que é preocupante, né, pelo avanço dela. Então, no hemograma desse gato não tinha nada. Tá? Esse gato só tinha aí um FeLV positivo, né, e só. Não tinha alteração hematológica. Então, a gente tem que ter cuidado, porque se essa doença, principalmente na fase tecidual, ela resolve se propagar, ela, nesse caso, se torna uma doença praticamente letal, né? Quando a gente tem a manifestação da fase tecidual, né, porque a gente tem duas fases desse parasito, a fase tecidual e a fase eritrocítica. Então, a fase tecidual ela é mais preocupante nesse caso. Então, muito cuidado aí, gente, não abram mão da microscopia, principalmente por causa dessas inclusões infecciosas que podem até diagnosticar e você vai ter um paciente aí com maior qualidade de vida, melhor prognóstico, certo? Com uma detecção precoce, né? Porque dentro da rotina, eu, sinceramente, nunca vi alguém olhar e falar, vou fazer um PCR para Stalkzum. Ninguém faz. Então, isso aí tem que ser visto mesmo, apesar da parasitemia ser baixa, a sensibilidade desse teste parasitológico ser mais baixa, às vezes ele vai chamar a atenção e ele vai ser o primeiro passo para você diagnosticar essa doença.
beleza? Outra questão do eritrograma, pessoal, é a questão da poiquilocitose, que é a alteração na forma, na morfologia dos eritrócitos, né? É óbvio que eu não vou ficar mostrando um por um para vocês aqui, mas eu queria que vocês parassem, né? Dá um pause, dá uma olhada em cada alteração. Isso aqui é o nome de cada alteração que a gente pode ter num eritrócito, né? Olha, acantócito, codócito, dacriócito, exentrócito, aqui tem um monte, esferócito, hemácia fantasma, todos eles podem pressupor uma doença, um distúrbio, né? Desde que você leve em consideração o resto do exame. Mas você tem, por exemplo, uma anemia e uma outra alteração morfológica, e aí a gente vai correlacionando os dados até levantar um diagnóstico diferencial. Mas percebam que algumas alterações de forma eritrocitárias estão relacionadas a alguns distúrbios. Isso ajuda na hora da gente levantar possibilidades diagnósticas, tá? Então, só para vocês saberem, essas alterações na forma do eritrócito não são identificadas em análise automatizada. Isso cabe a quem está avaliando a lâmina. Isso deve sim ser relatado, não só o tipo de poiquilócito, não adianta você botar só poiquilocitose, eu preciso saber qual é a alteração, né? E a quantidade também que você viu, né? Pode ser uma quantidade subjetiva, mais uma cruz, 2 cruzes, 3 cruzes, ou raro, intenso, moderado, enfim, né? Depender do protocolo aí do seu laboratório. Mas é importante vocês saberem que existem alterações de morfologia que estão relacionadas a determinados distúrbios, né, que impactam aí sobre os eritrócitos, certo? Aqui um exemplo clássico que eu já peguei um monte, né? Às vezes eu solicitei a ultrassonografia ao clínico responsável porque eu vi essa alteração, né? Que é o acantócito. Acantócitos são esses eritrócitos com projeção irregular aqui na membrana, né? O que isso significa? Bom, dentre algumas possibilidades que vocês vão ter nesse quadro aqui, vocês, quando tem esse cruzamento de informação, cão de porte grande, meia idade ou mais velho, tendo uma anemia regenerativa com presença de acantócito, vejam que é um cruzamento de informações. Olha, gente, quando você pega isso aqui, comecem a perceber na rotina de vocês, e tem a presença de acantócito, olha, considerar hemangiosarcoma, principalmente esplênico, como diagnóstico diferencial. Certo? Porque muitas vezes esse animal está sendo tratado para hemoparasitose e sabendo, gente, que o hemangiosarcoma, ele muda o prognóstico quando ele está localizado apenas no baço e depois que ele pode estourar para a cavidade até fazer metástase hepática. Então, o prognóstico pode ser de anos e você convertê-lo pelo atraso no diagnóstico, convertê-lo a dias, tá? Algumas semanas. Então, o hemangiosarcoma, quando você tem esse combo de informações, sempre levantem a possibilidade. Façam ultrassom, se for o caso, já viu alterações lá no baço, já solicita a esplenectomia, porque você está melhorando consideravelmente a sobrevida desse paciente. Certo? Então, são achados que a gente tem na rotina direta aqui. Os veterinários aqui já sabem. Olha, quando cruza essa informação, já pede um ultrassom, porque esse animal pode estar com hemangiosarcoma e a gente tem que tirar o mais rápido possível, tá? Porque depois que ele cai em cavidade ou ele faz metástase em fígado, né, a sobrevida dele cai bastante, tá bom? Então, atentem para isso. Outra dentre aquelas alterações, né, importantes lá de forma de eritrócito são os esferócitos e hemácias fantasmas, né? Olha os esferócitos. Os esferócitos são essas hemácias menores sem halo central, que a gente vê muito bem no cão, mas não consegue ver tão bem no gato, porque o gato já tem hemácias menores e diminuição do halo central fisiologicamente, né? Mas dá para identificar. O que são eritrócitos? O que são esferócitos? Esferócitos são eritrócitos vamos dizer assim, eles são resquício de uma fagocitose parcial, ou seja, a marcação de anticorpos contra o eritrócito, ou seja, estou falando de mecanismo imunomediado, né? O macrófago vai fagocitar parcialmente o eritrócito, e aí o que vai acontecer? O resto que sobrou vai se rearranjar
vai perder halo central e vai ficar menor. É o que a gente chama de esferócito. Por isso que o esferócito é muito relacionado à doença imunomediada, tá? Anemia hemolítica imunomediada, certo? Então, nada mais é do que uma fagocitose parcial, onde o que sobrou do eritrócito que não foi fagocitado se rearranjou, perdeu o halo central e ficou menor. A gente chama de esferócito. E hemácias fantasmas também são sugestivas de doença de anemia hemolítica imunomediada. Hemácias fantasmas são essas aqui bem palidinhas. Sabe o que aconteceu aqui? Um processo também imunomediado que teve, além da formação de anticorpos contra eritrócito, a formação de sistema complemento agindo aqui na parede do eritrócito, provocando a ruptura desse eritrócito e extravasamento de hemoglobina. Aí, como extravasou a hemoglobina, a hemácia fica pálida. Isso aqui, gente, é um achado e tanto. Se vocês olharem lá, né, no consenso de anemia hemolítica imunomediada, vocês vão ver, tá, como essas informações são preciosas, né? Um animal com anemia regenerativa, né, apresentando esferocitose e hemácia fantasma, pode ter certeza que isso aí se trata de anemia hemolítica imunomediada. Ainda mais quando está os dois, tá? A gente tem outras explicações para esferócito na lâmina, tá? Mas sem dúvida a mais frequente é a anemia hemolítica imunomediada. Não esqueçam isso também, tá? Quando aparecer esferócito e hemácia fantasma no teu laudo, não esqueça, porque a intervenção precoce para um diagnóstico imunomediado autoimune é super importante, vocês sabem do que eu estou falando. Outra alteração de morfologia é o exentrócito, que é a seta azul, onde você tem o deslocamento de hemoglobina para um lado da hemácia e o resto fica pálido, né? Isso aqui a gente também encontra em lesão oxidativa, assim como a seta verde, que é o corpúsculo de Heinz, que eu já falei para vocês. O exentrócito também está ligado, muitas vezes, né, na maioria das vezes, à lesão oxidativa de eritrócito, provocada por alho, cebola, paracetamol, cebolinha, enfim, né, outros distúrbios aí que provocam oxidação. A gente tem até a oxidação nos casos de cetoacidose diabética, né, que vai provocar aí uma formação, né, uma lesão oxidativa endógena. Olha que loucura, né? Mas isso pode acontecer em animais diabéticos, beleza? E às vezes isso pode ser mais grave do que o controle da diabetes em si. Então, muito cuidado com esses achados, não ignorem. Às vezes o patologista está te falando, olha, esse é o caminho e você ainda não enxergou, né? Então, com esse curso, o meu objetivo era esse, né? Fazer vocês enxergarem melhor essas observações nesse vídeo, enxergar essas observações como grandes aliados na possibilidade diagnóstica que vocês vão levantar, certo? Então, todo o curso é voltado para a interpretação, mas vocês precisam saber o que representa essas alterações na forma dos eritrócitos, tá? Então, quando você vê corpúsculo de Heinz e exentrócito, pode pensar também em lesão oxidativa, que muito provavelmente é. E às vezes é aquele caso da proprietária que deu um paracetamol e não falou, né? Isso vai ficar aqui evidente na hematoscopia, e aí você pode forçar um pouquinho mais. Olha, tem certeza que você não deu nada? A gente precisa dessa informação para tentar salvar o paciente. Você não deu um remedinho, né? Às vezes a gente dá achando que vai fazer bem e realmente aí no caso não vai fazer, beleza? A gente vai conversar um pouco mais sobre anemias causadas por oxidação, né? Por formação de corpúsculo de Heinz no vídeo, né, de diagnóstico das anemias, beleza? Então, pessoal, lembre-se, né? Não negligencie a hematoscopia, né? Existe um paciente aí, dependendo desses achados, e quanto mais rápido você diagnosticar, mais fácil, né, vai ficar para você, né, reverter esse quadro. Então, ajuda muito no diagnóstico precoce. Você precisa estar preparado para interpretar esses achados, porque a intenção aqui desse vídeo é justamente, né, prepará-los para possíveis achados que vão vir na observação do teu laudo. E você tem que estar, né, preparado para saber interpretar o que o laboratório está querendo te dizer em relação ao contexto daquele indivíduo, certo? E lembrando que a excelência é um hábito, não é um acaso. Então, comecem a prestar atenção nos laudos que vocês estão pegando, né, e comecem a associar as observações microscópicas com o estado geral. Ficou na dúvida? Entre em contato com o patologista do laboratório que você manda o exame, conversa com ele e cada vez mais você vai ter mais autonomia para poder resolver casos clínicos, tá, que envolvam o hemograma, certo? E
óbvio, com a hematoscopia, certo? Então, muito cuidado com essa questão de equipamento automatizado sem nenhuma parte microscópica envolvida, porque você pode estar negligenciando uma série de distúrbios, né, que estão lá, só precisa de alguém para ver, né? Só que o equipamento ele não tem, apesar de ser tecnologicamente avançado, ele ainda não tem, né, essas condições. Ele é um equipamento bom de ser usado desde que você conheça as limitações dele. Então, ele vai até um certo ponto, depois daqui para frente é a microscopia. Certo, pessoal? Espero que isso tenha ficado muito claro aqui e até o próximo vídeo.